Olá pessoal, bom dia. Para essa semana, então, dando continuidade aos nossos conteúdos de física, lembrando que tínhamos parado na parte ali de gráficos do MRU. Então, para começar a trabalhar o MRUV, que é o movimento retilíneo uniforme variado, para essa semana vamos trabalhar apenas com aceleração média, ok? No primeiro slide aqui, então, trouxe para vocês um exemplo de aceleração. Trouxe para vocês então aqui do meu tempo de adolescência, quando criança, adolescente, quando assistia a Corrida Maluca, o Dick Vigarista. Então ele está aqui e aí eu vou mostrar para vocês então ele fazendo um movimento aí acelerado, um movimento de aceleração, ok? E também um movimento de desaceleração. Nesse caso ele vai estar com uma velocidade e vai parar. Então, só retornando aqui rapidinho, repetindo. Então, a aceleração vai ser uma grandeza física, então, que relaciona a mudança da velocidade em relação ao tempo. Quer dizer, quanto que a velocidade variou e quanto tempo demorou para fazer essa mudança na velocidade. Tá? Então, a aceleração vai ser uma grandeza vetorial, vai ter direção e sentido. Por isso que teremos, então, valores para aceleração, valores positivos e valores negativos. Valores positivos, quando a velocidade vai aumentando, e o valor, então, será negativo quando essa velocidade for diminuindo. Exemplo de uma frenagem, ok? A unidade de medida que vamos usar para medir a aceleração no sistema internacional, que é o padrão em geral que sempre utilizaremos, então será 1 metro por segundo ao quadrado. Imagino que devam ter visto isso no ano passado na escola de vocês, tá? Mas se alguém não lembra, fique tranquilo que essa primeira parte aqui é bem tranquilinha. Então, a fórmula que iremos utilizar da aceleração média será, então, a variação da velocidade dividido, então, pela variação de tempo. Se usarmos a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo, teremos, então, essa aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Separei para vocês 3 exemplos. Eu não vou demorar muito em cada um deles, para o vídeo não ficar tão longo, mas aí se vocês precisarem, vocês retomem no exemplo e vai dando as pausas para poder seguir, ok? Então, exemplo 1. Um móvel tem a sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora, no intervalo de tempo de 2,5 segundos. Calcule, então, o módulo da aceleração média. A primeira coisa é tirarmos os dados para poder entender a questão. Então, o que nos diz? Que a velocidade final foi de 54 km por hora e a velocidade inicial é de 36 km por hora. Era 36 e aumentou para 54, ok? E aí, lembrando que, como está em km por hora, precisamos converter para metros por segundo, que é o padrão internacional para trabalhar. Então, basta aí fazer a divisão por 3,6, que chegamos então no resultado 54 dividido por 3,6 vai dar 15, e o 36 dividido por 3,6 que dá 10, certo? Aí o tempo que demorou para fazer isso foi 2,5 segundos, e a questão está nos pedindo então o valor da aceleração. Então, nossa equação para calcular a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Então, só recordando aqui que essa velocidade variou, que ela era 10 metros por segundo e foi para 15. Então, eu só vou abrir a equação um pouquinho aqui, lembrando que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, para calcular a aceleração, vou pegar a velocidade final, que é 15, menos a velocidade inicial, que é 10,
metros por segundo, e vou dividir isso pelo tempo, que é 2,5 segundos. Aí 15 menos 10 dará 5, dividido por 2,5, teremos que a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer o quê? Que esse móvel tem uma velocidade, mas como ele está acelerando ainda esse tempo de 2,5 segundos, a cada segundo a velocidade dele aumentou em 2 metros por segundo. Então a velocidade foi aumentando 2 metros por segundo em cada segundo, certo? Seguindo agora para o exemplo 2. Ao avistar um obstáculo, um motorista pisa no freio e diminui sua velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Determine o intervalo de tempo necessário para que o veículo pare completamente, sabendo que sua velocidade ao início da frenagem era de 30 metros por segundo. Então aqui, o motorista andando normalmente, vê um obstáculo, ele pisa no freio para parar o veículo. Vamos tirar os dados rapidinho para daí montar na equação e resolver, que é bem simples a resolução. Acompanhem comigo aqui. Então, se ele vai parar, a velocidade final dele será zero, que a ideia é que ele pare. Então, no final vai parar, velocidade zero. A velocidade inicial, antes da frenagem, era de 30 metros por segundo. A aceleração, como será uma frenagem, vai ser uma aceleração negativa, indicando que é uma desaceleração. Então, vai estar diminuindo a velocidade. E ali fala que diminuir a velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Então, essa aceleração será de menos, indicando que é diminuição, 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? E aí, quer saber quanto tempo vai demorar para esse veículo parar completamente, se ele seguir então regularmente essa diminuição de velocidade. Então, lembrando que a aceleração média será a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Como já está tudo em metros por segundo, é só colocar na fórmula e trabalhar. Então, a aceleração é 2. Opa, só desculpa que eu esqueci aqui, de colocar nesse ponto. É menos 2, que é negativa. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade final é 0. A velocidade inicial é 30, então 0 menos 30 dividido pelo tempo. E aí, lembrando que aí é só trocamos aqui de lado. O 2, tempo denominador, e o tempo passa para o outro lado. Então, aqui temos que o nosso tempo será menos 30, que lá em cima está 0 menos 30, fica menos 30, dividido por menos 2, porque esse menos 2 passa, então aqui negativo, certo? E aí, fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, dividindo 30 por 2, temos que o tempo que demora para o veículo parar vai ser de 15 segundos. Entenderam? Vamos passar agora para o terceiro e último exemplo. Um móvel parte do repouso e acelera 3 metros por segundo ao quadrado durante um intervalo de tempo de 8 segundos. Determine a velocidade do móvel ao final desse intervalo de tempo. Então, o objeto está movendo e ele acelera, então, 3 metros por segundo ao quadrado durante um intervalo de tempo de 8 segundos. Ele parte do repouso e passa a acelerar. Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0 e aí depois vai estar se movimentando e sempre a velocidade sendo aumentada, sempre em 3 metros por segundo a cada segundo. Só anotando os dados aqui. A velocidade inicial, então, é 0, porque parte do repouso. A aceleração, então, aqui é de 3 metros por segundo ao quadrado. Eu vou deixar positiva porque a velocidade está aumentando, sempre de 3 metros por segundo em cada segundo. O tempo aqui será de 8 segundos, que é o tempo que demora esse movimento. E quer saber, então, a velocidade no final disso. Então, a velocidade final. Basta aplicar a fórmula, então, e
bem tranquilinho, porque tudo já está em metros e em segundos. Observem ali que não tem nada em quilômetro, nada em centímetro. Então é só trabalhar com a fórmula que já vai chegar na resposta certinho. A aceleração, então, ali é 3, então vai ficar 3 igual a velocidade final que não temos, menos o zero da velocidade inicial, dividido pelo tempo, então, que é 8. E aí, só fazendo, então, aqui a multiplicação cruzada, né? Então, a velocidade final menos zero fica a velocidade final é igual a 3 vezes 8. Então, a velocidade final será 3 vezes 8, que será 24 metros por segundo. Então, a velocidade final do objeto, após os 8 segundos, será de 24 metros por segundo. Lembrando que partiu do repouso, e aí com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, para essa semana, basicamente, as questões são bem tranquilas para vocês. Separei para vocês uma listinha com atividade ali, vocês farão para mim e me entregarão ao longo da semana. E depois, na próxima atividade, a gente aprofunda um pouquinho mais ali o conteúdo para dar prosseguimento, então, no nosso MRUV, que ele é parecido com o anterior, só vai dar uma trabalhadinha um pouco a mais depois ali nas questões, mas vocês vão acompanhar numa boa. Certo, pessoal? Tchau para vocês então e bom final de semana.